começando aqui com a pergunta, Coutinho, parabéns pela vitória. Hoje o jogo, véspera do aniversário do União Frederiquense, o torcedor pôde novamente ter essa sensação de ver um bom futebol e um time que, apesar de ser o primeiro jogo, dá boas perspectivas. A tua análise sobre esse jogo e também o que isso representa nessa sequência de início de trabalho seu e também na história do União Frederiquense, que completa amanhã 16 anos. Então, sobre a data tão especial, né, eu já tinha sido pressionado de certa forma para fazer um bom jogo, né, e enfim, iniciar o campeonato com essa performance, acima de tudo, acho que era o objetivo principal. Na verdade, é um troféu para mim, né, um troféu pessoal, conseguir colocar o time e atuar quase exatamente como a gente planejou, né, então é sinal, né, logicamente com o resultado fica muito mais fácil falar, mas é sinal que a gente conseguiu replicar no campo que a gente teve que aplicar tão rápido, né, durante esses dias, e parabenizar eles, principalmente pelos atletas que chegaram por último, né, porque tiveram que assimilar muito rápido, né. Antes que me entendam mal, parabenizar também aqueles que estiveram aqui e acompanharam todo o processo. Coutinho, boa tarde. Primeiro, parabéns pela vitória. A gente viu hoje uma União muito dominante na partida, praticamente não deu chances para o Grêmio Bagé de atacar. E ainda a gente vê muitos jogadores novos chegando, inclusive nessa semana. Eu queria saber o que ainda dá para ver desse trabalho que não foi visto nesse primeiro jogo, como também o entrosamento dos novos jogadores que chegaram essa semana e que ainda podem chegar ao da divisão de acesso. Como eu falei, o troféu eu conseguir colocar eles o mais próximo que eu tenho como ideal, né, tão rápido. Na verdade, o que dá para ver, com todo respeito, né, quem acompanha e da parte também de imprensa, são pequenos ajustes, pequenos detalhes, na verdade, né, que a gente consegue perceber internamente numa futura análise agora, que começa a partir de amanhã, como situações de gol, como uma visão mais macro, assim, a gente teve um controle, como tu falou, né? Quanto mais situações tu gera, maior a probabilidade de a gente fazer gol. A gente conseguiu concretizar, não foi um número muito elástico, né, de situações, mas teve muita eficiência, né? E os preenchimentos de espaço que eu costumo falar com eles foram muito bem aplicados e tiveram um jogo controlado, né? Mas apesar da aparência, né, e principalmente por parte da torcida, não é nada fácil, né? Os atletas saem extenuados depois de um jogo de 90 minutos. Bruno, boa tarde, parabéns pela vitória. Muito se falou, né, no pouco tempo de trabalho, que o time normalmente precisa de mais tempo para maturar, mas de qualquer forma foi uma grande atuação. O quanto de Bruno Coutinho o time já está com a sua cara, o quanto de Bruno Coutinho já tem nesse time, ou você acredita que pode evoluir muito aí? Assim, tem sim, porque, né, eu já confessei que é um troféu que eu tenho, ver eles aplicando minimamente o que a gente tentou, né, demonstrar durante a semana, mas eu não consigo dizer que tem cara de Bruno Coutinho. Tem uma ideia que eles assimilaram, né, e são os protagonistas. Eu trabalho para esse grupo de atletas, né, administrativamente falando. Aqui eu tenho um superior, né, o meu chefe, que dá a vida por esse clube fora do campo. Eu dou a vida pelo clube, consecutivamente pelos atletas, né, e eles são os protagonistas. A cara do Bruno Coutinho, eu apresentei uma ideia, eles confiaram, né, e é a cara desses atletas, são as características deles sendo colocadas à prova, assim, né. Bruno, Ademir Teles, Rádio Comunitária. Durante a nossa transmissão, eu fiz uma observação que a equipe mudou depois de um momento em que tu chamou a atenção, que era mais ou menos uns 18 minutos da primeira etapa. E eu, naquele momento, eu tive a impressão que até ali tu não gostava da forma como a equipe estava. E a equipe melhora consideravelmente, passa a ter oportunidades, teve o pênalti. E eu queria que tu falasse um pouquinho do começo, né? E qual é que foi a orientação a partir dali para a equipe melhorar e aí ser superior dali até o final do jogo? Na verdade, eu me expor muito nessa resposta, acaba, né, que se tiver algum acompanhamento das outras equipes, eu abro muito o jogo. Mas é bem pontuado, bem colocado da tua parte. Eu divido o jogo, né, em 6 partes, 4 partes, e eu acho que os atletas precisam de tempo para se adaptar às minhas mudanças. A gente teve sim um controle, gerou situação antes, né, dos 20, 23 minutos. Eu fiz um ajuste ali, troquei uma posição, ou duas,
e acabou que a gente teve uma melhor saída, né? Uma saída um pouco mais qualificada. Eu costumo dizer para eles que na verdade a gente não tem muito função, né? Se eu pudesse eu jogaria com meias e atacantes, partindo deles lá de trás. É lógico que fisicamente, né, uma imposição física também não me permite isso, né? Eu gosto que eles entendam. Eu tenho uma convicção de trabalho também em como posicionar os atletas no campo, mas eu flexibilizo muito de acordo com a característica deles aqui, né? Eles me entenderam bastante e conseguiram desempenhar muito bem. Bruno, também para o Cantarelli na sequência, ainda sobre essa tese dos 16 anos, União em estreias, se eu não me engano, acho que ganhou em casa, acho que deve ser a 4ª vez em casa. O quanto isso é importante de começar o campeonato ganhando em casa e na sequência tem 2 partidas dificílimas fora de casa. E para o Cantarelli, agora a União completa 16 anos, uma situação bem melhor em relação ao ano passado e que esse ano o torcedor tem aquela estima de volta de novamente via arena, ver um bom futebol que fazia muito tempo que o torcedor não via e uma sequência que a União pode sim descolar e fazer pontos fora de casa. Bom, primeiro dizer que quando nós colocamos para o torcedor que ia ser feito um investimento, que nós iríamos ser um ano competitivo para a União, tínhamos que saber sofrer no ano passado, e isso foi importante, é porque nós tínhamos convicção do trabalho que estava sendo feito para cada um desses atletas daqui. Nenhum desses atletas que vocês viram hoje e daqueles que ainda que falta estar aí à disposição do Bruno, veio para cá por acaso. São atletas que foram pontualmente analisados. É uma pena que a gente não conseguiu dar tempo aí para a comissão técnica trabalhar e não vamos ter esse tempo, né? Porque a gente agora é viagem. Então, mas a gente confia que o grupo que nós temos, porque vai ser uma competição que vai precisar ter plantel, precisa ter atletas para situações de jogo, de viagem, de desgaste. Então, esse foi o nosso planejamento quando a gente começou lá 9, 10 meses atrás, analisando cada um desses atletas. Então, é lógico que, né, complementando como você me questionou, Diego, como um todo, né, o principal arrancar assim é a questão da pontuação, né? Depois de 2 partidas fora, a gente não, sinceramente posso me adiantar, a gente não muda a postura, né, independente se joga fora ou não. É lógico que o mais importante agora é fisicamente, então conseguir adaptar para fazer um próximo jogo desse mesmo nível, né, manter um padrão, pensando na condição física. Aproveitando essa questão das viagens que foi apontada pelo Cantarelli, o União vai ser o clube que mais vai viajar na divisão de acesso, mais de 6 mil quilômetros que vai rodar só em questão de viagens. E o próximo confronto é justamente contra o Pelotas, uma equipe que tu conhece muito bem aquela região lá, Bruno. Queria que tu já projetasse esse próximo confronto com uma equipe tão tradicional do futebol gaúcho. De fato, uma equipe tradicional, conheço sim, tenho muito respeito, né? Sobre as viagens, na verdade, a gente já sabia que seria assim. Eu não sei se, né, teria algum favorecimento maior se a gente tivesse mais sorte no sorteio. Na verdade, a região, né, faz parte da nossa realidade. E coisas que a gente não consegue alterar, na verdade, nem gastamos mais energia. A gente busca recuperar, se alimentar bem e o melhor transporte possível para que os atletas tentem recuperar. Mas é uma situação difícil, não temos que fazer, na verdade. E essa logística também, né, tem os ajustes que o senhor já comentou anteriormente. Como agora inserir os novos atletas que estão chegando nesse estilo de jogo, fazer esses ajustes e meio a essa logística complicada? Muita conversa, né? Fazer eles entenderem que tem que conversar, tem que aceitar a ideia, pouco trabalho na prática, cuidando da parte física e um pouco parecido do que eu fiz com esses atletas aí que chegaram faz 3, 4 dias no máximo. Para finalizar da minha parte, Bruno, tu fizeste um arranjo ali para a questão da lateral esquerda, né, hoje? Não sei, tu que tá dizendo. Não, estou perguntando. Ou o Yali é o lateral esquerdo? Não. Pois é. Como ele não é isso que eu quero te perguntar. E tem o Márcio, né? E nesta fala, assim, nesse levantamento que eu falo, eu já quero te perguntar, e depois eu estendo para o Cantarelli, como é que administra um grupo como esse, que tem vários jogadores? Eu vou citar 3 que entraram no segundo tempo e poderia incluir os 5, né? Que eram titulares onde jogavam. Como é que administra um grupo assim? E para o Cantarelli eu conversei com o Linhares, que é atleta do
do Grêmio Bagé, e ele disse, pá, mas esse time aí não tem como jogar, porque é um time que vai brigar para subir certamente, nós estamos no outro nível e tal. Como é que trata essas questões depois de uma estreia como essa? Bom, na verdade eu acho que tu falou sobre o João Garcia, o Yali e possivelmente o Yudi, né? O Yali não teve nenhum momento que participou do lado esquerdo, mas todo mundo fala que é um problema bom para o treinador, né? Na verdade é bom sim. Em 2026 que a gente está, tem um entendimento maior dos atletas que diz respeito a arrancar o jogo ou não, né? Hoje todos os atletas que entraram, principalmente os que entraram mais cedo, mudaram o jogo. Então eles têm esse entendimento que é tão importante quanto iniciar. Uma fala que eu tive com eles hoje ainda foi que o atleta vai sair ou do banco num primeiro jogo, no segundo momento titular, ou não entrou e diretamente titular. Eles sabem que eu faço dessa maneira, eu oportunizei muitos atletas, né, nesses poucos dias de treinamento, e assim vai ser já para o próximo jogo, né? Alterações, cuidar da saúde, uma competição de 55, 56 dias com 15 jogos, nunca participei de uma competição assim, então o fator físico é o principal. Pé no chão, né, Teres? Pé no chão, a gente sabe que vai acontecer cogitações, vão dizer que a União Frederiquense é a maior folha disparada, e não é. A folha da União Frederiquense estão falando aí não é. A folha da União Frederiquense hoje é uma folha justa pelo que vale os valores, pelos atletas, porque eles querem vir para a União Frederiquense pela estrutura que a gente dá. Então, no nosso, aqui dentro, são 5 passos. O nosso primeiro ainda é fazer pontuação para escapar do rebaixamento. Esse é o primeiro passo. Depois nós vamos fazer pontuação, o segundo passo, para classificar entre os 8, depois entre os 4, e aí são 2 matas. Mas é respeito, porque tem 16 clubes, camisetas pesadas, e vai ter clube grande que vai acabar caindo, porque tu olha, todas as equipes são tradicionais. Então, aqui dentro é respeito, não interessa o que vão falar amanhã, a partir de amanhã a gente já foca no Pelotas com total respeito.